A França anunciou hoje que vai enviar 10 caças Mirage para reforçar a missão militar comandada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Segundo o governo francês, os aviões poderão atacar locais que guardam a infraestrutura e os esconderijos da Al-Qaeda que ainda não foram bombardeados. Os ataques serão a partir de bases na Ásia Central e começarão dentro de 2 semanas. Pela primeira vez, uma africana negra recebeu o título de Miss Mundo. A cerimônia foi na cidade de Sun City, na África do Sul. Nos anos anteriores, outras 3 vencedoras do continente africano levaram o título de Miss Mundo, mas elas eram da minoria branca. A nigeriana Agbani Arego concorria com outras 95 candidatas do mundo inteiro. A China participou pela primeira vez do concurso com a candidata Bing Li, de 18 anos. Com a mesma idade, a vencedora Miss Nigéria, que é modelo e estudante de informática, levou para casa um prêmio de $100 mil. O novo Código Civil aprovado no Congresso Nacional vai substituir leis que foram escritas em 1916. Mas alguns juristas dizem que as mudanças propostas ainda não são suficientes. Yara está brigando na justiça para receber os benefícios que o companheiro deixou para ela. Foram 11 anos vivendo juntos. Antes de morrer, ele fez um contrato de união estável, que não foi aceito pela empresa de previdência privada. Se tivesse especificado no Código Civil, seria bem mais fácil. Se viesse a expressão companheira ao lado do cônjuge, ao lado, evidentemente, da mulher, não haveria tanta dificuldade para ela provar na justiça a sua qualidade. O problema é que o novo Código Civil não muda esse e outros artigos que juristas já consideram ultrapassados. Em caso de separação não amigável, por exemplo, o texto aprovado pelo Congresso Nacional mantém as mesmas exigências do antigo. Não basta o argumento de que o amor acabou. A parte que quer a separação tem que provar que foi traída ou muito prejudicada. Isso não tem mais lugar nessa sociedade do século XXI e isso não foi incorporado no Código. Uma restrição para casamento também foi mantida. Homens e mulheres com mais de 60 anos não podem optar pela comunhão de bens, nem parcial. Para conseguir esse direito, Eliana e Lauro precisaram de uma liminar. Outra proposta dos especialistas pode mudar a vida de pais como o Rodrigo. Ele só vê o filho nos fins de semana. O novo código mantém a guarda com a mãe ou o pai, o que tiver mais condições. Os juristas querem criar a guarda compartilhada. Ambos têm o direito de estar com os filhos e os filhos têm o direito de estar com os pais. A procura pela vacina contra a rubéola foi menor do que o esperado. Por isso, a campanha de vacinação em mulheres em idade fértil foi prorrogada até o fim do mês. Um ato de poucos segundos pode ajudar a garantir a saúde de uma nova vida. A rubéola não traz grandes problemas para adultos e crianças, mas pode causar sérios danos durante a gestação. Provocar o aborto ou essa criança nascer com alguns defeitos, surdez, cegueira, malformações no coração. 90% das mulheres que contraem a rubéola estão em idade fértil, entre 15 e 29 anos. Mesmo assim, a procura pela vacina foi bem menor que a esperada. O Ministério da Saúde pretendia vacinar quase 15 milhões de mulheres em 13 estados, mas só 36% desse total procuraram os postos de saúde. Aí, o jeito foi prorrogar a vacinação até o dia 30 deste mês. Mesmo as mulheres que não pensam em ter filhos logo devem tomar a vacina. A proteção é para o resto da vida. Mas cuidado, a vacina não pode ser tomada durante a gravidez. A transmissão da rubéola é pelo ar e pode acontecer em qualquer ambiente. Dona Lourdes não sabe onde ou de quem pegou a doença. Estava no 7º mês de gravidez e o filho nasceu com problemas mentais e de visão. Hoje ela aconselha, antes de engravidar, todas as mulheres devem tomar a vacina. Eu senti, uma gripe muito forte, né? Eu fiquei de cama, né? E teve febre? Tive muita febre, não sabia que essa gripe era a rubéola. 14 jogos vão ser disputados amanhã pelo Campeonato Brasileiro de Futebol e as 2 maiores torcidas do país já não têm mais esperanças de classificação. Em Juiz de Fora, o técnico Carlos Alberto Torres, substituto de Zagallo, estreia no Flamengo contra o Internacional. Com apenas 23 pontos ganhos, o time rubro-negro corre sério risco de rebaixamento e precisa vencer. Já o Corinthians vai apenas cumprir tabela contra o classificado Atlético Mineiro. No Mineirão, o São Paulo precisa vencer o Cruzeiro para chegar aos 43 pontos ganhos e ficar a apenas 1 da classificação para as quartas de final.
Em São José do Rio Preto, o Palmeiras, que vem de 6 derrotas seguidas, tem que ganhar do eliminado Vasco para seguir com chances. Amanhã o Futebol na Globo começa às 4 da tarde. O australiano Lleyton Hewitt, novo número 1 do ranking da Corrida dos Campeões, está na final da Copa do Mundo de Tênis em Sydney. Na semifinal, Hewitt, de apenas 20 anos, derrotou com facilidade o espanhol Juan Carlos Ferrero, 2-7-0. O australiano decide o título amanhã contra Sébastien Grosjean. O tenista francês garantiu a vaga ao passar pelo russo Yevgeny Kafelnikov, 6-4 e 6-2. Os participantes de No Limite vão enfrentar amanhã aventuras que pedem agilidade e estratégia, tudo para não ser o próximo eliminado. E quem conseguiu chegar até aqui enfrenta agora os desafios do coração. Mais de um mês longe de casa, os participantes que ainda enfrentam os desafios na Ilha do Marajó mergulham em pensamentos distantes. Eu penso demais na minha mãe, que está chorando todo dia, que eu sei. Um sacrifício que os obrigou a deixar muita gente querida para trás. Tchau, filha, se comporte. Lembranças que nos momentos mais difíceis são a salvação. Senão a gente fica numa ansiedade pensando o tempo inteiro no que vem, no que vai dar, começa a lembrar de casa, fica com saudade. Aguentar uma situação como essa não é pra qualquer um, não. Há quem prefira expressar a saudade sozinha, num canto. Mas no coração, a vontade de enumerar todos os apertos dessa distância. Eu sinto falta de dormir bem, sinto falta do conforto, sinto falta de comer bem na geladeira, sinto falta principalmente da minha namorada. Uns disfarçam as emoções pelo temperamento, como o capitão. Ao mesmo tempo que ele é aquele jeito brincalhão, eu acho que é para esconder um pouco as emoções, não deixar transparecer que realmente ele é um pouco mais frágil. E não é só isso, o capitão sente falta daquela mordomia de manhinha. Sou um cara que gosta de tudo nas mãos, a verdade é essa. Eu tô em casa assistindo televisão, manhã, aguinha aí. Quando eu voltar pra civilização, como eu vou dar valor a muita coisa, viu? Enquanto isso não acontece, o jeito é sufocar a saudade nas pequenas lembranças. No Limite começa logo depois do Fantástico. Um projeto do Ibama consegue, depois de 25 anos, retirar a tartaruga da lista dos animais em extinção. Os responsáveis pelo trabalho de preservação são as próprias comunidades ribeirinhas. O Vale do Guaporé ocupa 1/3 do território de Rondônia. São quase 600 quilômetros de rios e matas na fronteira com a Bolívia. É aqui que se desenvolve o projeto Quelônios. Começou em 76, quando as tartarugas entraram para a lista dos animais em extinção. A comunidade ribeirinha é a principal aliada. 15 famílias desta região recebem um salário por mês e uma cesta básica de julho a dezembro. Orientadas pelos técnicos do Ibama, elas acompanham a desova das matrizes. Colocam estacas com a data da postura para acompanhar o nascimento dos filhotes. A construção de uma grande aliança, e é disso que a conservação precisa. Aqui nós temos governo e sociedade unidos para a conservação da natureza. Depois que nascem, eles vão para os tanques, feitos de madeira e grade, na beira do rio. Recebem alimentação e proteção. As tartarugas e os tracajás ficam cerca de um mês nesses berçários. É nesse tempo que elas estão mais vulneráveis. Se forem soltas nos rios, tem até 5% de chances só de sobrevivência, porque estão expostas aos inimigos naturais, principalmente a piranha. Depois do período aqui no berçário, elas engrossam o casco e também ganham mais agilidade. E aí as chances de sobrevivência sobem para 92%. Cada berçário tem capacidade para 4.000 filhotes. Cada um recebe um furinho no casco para que os biólogos possam fazer o acompanhamento. Cada ano que for capturado, esse animal vai ser marcado, né, novamente, e vai ser feito o acompanhamento do peso dele, do tamanho, do crescimento natural. O momento mais esperado por todos é este, a soltura das tartarugas e tracajás. Na primeira deste ano, 20.000 filhotes são soltos num lago. A estimativa até dezembro é de 300.000. Com uma mãozinha do homem, a natureza encontra o caminho. Daqui para frente, cada um terá que se virar sozinho. Faltam menos de 24 horas para o primeiro grande vestibular do ano, o da FUVEST, o maior do país. A greve das universidades federais não afetou o concurso da Universidade de São Paulo. Meditação e relaxamento longe da sala de aula e dos livros. Há quem aposte. Essa é a melhor coisa a fazer na véspera do vestibular. Acho que
tem que relaxar pelo menos um pouco, pelo menos no último dia, espairecer um pouco. Mas a maioria preferiu não arriscar com novidades e passou a manhã de hoje no cursinho, assistindo a última aula antes do dia fatal, mesmo sabendo que já não há muito mais o que fazer. É melhor relaxar, melhor ficar calmo, senão vai estressado para a prova, vai não dar certo. Você tem que confiar no que você estudou, se preparou. O que você fez durante o ano todo e aprendeu, você não vai esquecer do dia para a noite. O candidato precisa se lembrar de dezenas de fórmulas matemáticas, teoremas, princípios da física e da química. Mas é uma conta simples que não sai da cabeça dele. Esta aqui, o número de candidatos, 146.307, dividido pelo número de vagas, 8.256. O resultado é aproximadamente 18 candidatos para cada vaga. Existem carreiras bem disputadas. Medicina, por exemplo, são 34 candidatos por vaga. Mas ela não é a mais concorrida. Na frente de todas está a publicidade, com 71 candidatos por vaga. E em segundo lugar, uma novidade, relações internacionais, com 52 candidatos por vaga. Depois de tantas noites sem se divertir, agora é hora de esperar pela prova da melhor forma possível. Hoje eu vou deixar para fazer o que eu gosto, porque esse ano eu já estudei muito. Hoje eu vou sair com as amigas, alguma coisa assim. Um método de ensino criado por uma professora do Rio de Janeiro, misturando geometria com capoeira, melhorou o aprendizado dos alunos e ganhou até prêmio. A escola da rede pública na periferia do Rio enfrenta os mesmos problemas de tantas outras. Falta de recursos, alunos pobres com dificuldades de aprendizagem. A diferença está no método de ensino criado e aplicado por essa professora. Os 30 alunos com idades entre 9 e 11 anos já tinham passado pela alfabetização, mas saíram sem saber ler nem escrever. E a maioria se achava incapaz de aprender. Eu não conseguia fazer. Eu achava que era difícil. É complicado, uma criança que tem 6, 7 irmãos morando numa casa que tem um cômodo só, de repente ela chegar em casa, fazer uma leitura, fazer o dever de casa, quando ela também tem que ajudar os pais a cuidarem dessas crianças, a arrumarem a casa e a manterem também, às vezes, o lar. Para estimular a percepção das crianças, a professora passou a usar a geometria. Nós podemos fazer E para transformar a geometria no método ainda mais eficaz, a professora misturou com a capoeira. A fusão parecia estranha, mas despertou o interesse dos alunos. Era mais fácil ensinar com formas e movimentos e o projeto acabou premiado pelo Ministério da Educação. A formação da roda cria a primeira figura geométrica, o círculo. Depois, a ginga marcada no chão vai dando lugar a várias formas que os alunos vão decifrando com facilidade. Qual é a figura? A criatividade de Adriana rendeu um reconhecimento dos alunos. Desde a segunda série que ela fez eu e todo mundo ficar inteligente. Graças a ela eu já sei ler, pintar e escrever. E o capoeira jogar na boa! A professora Adriana dá aula na escola há 10 anos e conhece bem a realidade dos alunos. Ela mesma estudou na escola. Boa noite. Você fica agora com um capítulo inédito da novela O Clone. Uma boa noite para você.